Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Salmo 40, verso 1 e verso 2. Seja muito bem-vindo a mais um dia. Pedimos a Deus que esse dia seja um dia de bênçãos para a nossa vida. Agradecido nós estamos a Deus pela proteção no decorrer da noite. E esse dia que seja um dia de bênçãos, um dia de vitória para todos nós. Enquanto a cidade se movimenta para o trabalho, para os afazeres, nós começamos o nosso dia aqui no nosso contato primário com o nosso Deus, com o nosso Criador, com o nosso Salvador soberano. O salmista Davi, no Salmo 40, verso 1 e o verso 2, ele diz: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. É o que o Senhor faz conosco, é o que o Senhor fez com Davi, é o que o Senhor fará com a nossa vida. Nós estamos estudando aqui o livro de Tiago aos israelitas e entendemos também que essa carta é extremamente atual e atemporal, atinge aos nossos corações nos dias em que nós estamos vivendo. E nessa manhã eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, a desafiar você a cada manhã ter a sua Bíblia nas mãos, e nesse momento nós iremos estudar o capítulo 2, o verso 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Após Jesus Cristo ressuscitar no terceiro dia, no domingo, em que Maria Madalena, mãe de Jesus, as mulheres foram ao sepulcro e encontraram vazio, Jesus apareceu a algumas pessoas, a 11 apóstolos, a 500 crentes. Possivelmente Tiago foi um dos que também contemplou Jesus após a sua ressurreição. Sabemos perfeitamente, como está descrito lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1 a 8, Paulo é um dos que também contemplou a Jesus após a ressurreição. Provavelmente, neste momento, após a ressurreição de Jesus, Tiago se rendeu completamente ao amor do seu irmão Salvador Jesus Cristo. Se colocou nas mãos dele e passou a viver uma vida de fidelidade e a testemunhar a respeito da vida do seu Salvador. Após converter-se, Tiago também esteve no Pentecostes, entre os apóstolos, como está descrito lá no livro de Atos, capítulo 1, verso 14. E depois então recebeu a visita do apóstolo Paulo, como está no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 18 e o verso 19. A sua carta, esse livro, o valor dele para a igreja cristã, podemos reconhecer nas funções que o Tiago assumiu quando após então aceitou a Jesus de todo o coração e se colocou nas mãos do seu Senhor. Ele se tornou líder da igreja em Jerusalém, presidente do primeiro concílio eclesiástico do cristianismo, que está lá no livro de Atos, capítulo 15, verso 13 ao verso 21. Ele também se tornou supervisor da igreja judaica cristã, como está escrito no livro de Gálatas, capítulo 2, o verso 12. Sua carta possivelmente tenha sido escrita antes do início da vida da igreja apostólica e antes também do concílio de Jerusalém do ano 49 depois de Cristo. A continuação da carta de Tiago aos irmãos de Jerusalém e aos apóstolos enfatiza perfeitamente a mensagem deixada por Jesus Cristo ali nas bem-aventuranças. O Sermão da Montanha. Eu acredito que Tiago, olhando para Jesus Cristo agora, ele faz uma retrospectiva da mensagem do Salvador. E nós podemos ver aqui no capítulo 2, no verso 1 e no verso 2, ele diz assim: Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com um anel de ouro nos dedos, em traje de luxo,
e entrar também algum pobre andrajoso, ele aqui contrasta um rico de um pobre e ensina a igreja como é que eles devem proceder com essas duas classes de pessoas. E Tiago fala para a igreja o seguinte: olha, vocês não podem fazer acepção de pessoas. Se entrar um rico e se entrar um pobre, vocês precisam tratar da mesma forma. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por ambos. Nós não podemos fazer distinção de pessoas. Se for alguém de pele clara ou alguém de pele escura, vocês não podem olhar com distinção. Vocês precisam tratá-los da mesma forma. Se for um homem ou se for uma mulher, da mesma forma vocês precisam ter a mesma visão de Jesus Cristo. Porque quando Jesus esteve aqui nessa terra, Jesus se assentou com pecadores, Jesus se assentou com homens ricos, Jesus se assentou com homens pobres, Jesus conversou com mulheres, Jesus perdoou o pecado dessas pessoas. Jesus, na verdade, quando esteve aqui, a sua intenção era salvar a toda a raça humana. Eu compreendo que essa carta, ela não é apenas endereçada àquele período. Essa carta é endereçada aos dias em que nós estamos vivendo. O nosso olhar precisa se igualar ao olhar de Cristo. Nós precisamos enxergar os seres humanos que estão sob a face dessa terra com a mesma ótica do nosso Salvador. Quantas pessoas que estão na nossa cidade, de classes sociais diferentes da nossa, e nós precisamos amá-los, e nós precisamos evangelizá-los. Encontramos na nossa cidade pessoas que são de outros países, de outras nações. O nosso olhar para com essas pessoas precisa ser o mesmo olhar de Jesus Cristo. Amarmos os americanos, amarmos os alemães, amarmos os chineses, amarmos os japoneses, os nigerianos, os angolanos, chilenos e outros que existem no nosso país. Nós precisamos ter na nossa vida os olhos do Senhor, a visão do Senhor, para que nós possamos alcançar todas as pessoas. Ainda no Sermão da Montanha, Jesus afirmou, como está escrito no livro de Mateus, capítulo 5, verso 17, não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar. Jesus disse, eu vim cumprir. Jesus, na verdade, quando esteve aqui nessa terra, Jesus foi a lei viva. Jesus viveu todas as verdades da lei. Em Cristo há cumprimento de toda a lei. Ele amou os pecadores, ele perdoou os pecadores. Jesus viveu ao que a lei requeria que um ser humano pudesse viver. Nenhum ser humano que esteve aqui naquela época ao lado de Jesus Cristo pôde lhe apontar algum pecado que de fato ele tivesse praticado. De repente alguém até lhe acusou, mas Jesus não cometeu, não se envolveu em nenhum pecado. Apóstolo Tiago, no capítulo 2, o verso 10, ele diz, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Tiago estava dizendo, é necessário amar a Cristo de todo o coração e como resultado disso as obras irão acontecer de uma forma espontânea. Cumprir a lei de Deus, o Senhor espera que nós possamos cumprir pela fé em Cristo. É claro, quando nós amamos ao Senhor, as obras serão naturais na nossa vida. Será necessário viver como Deus almeja que nós possamos viver. Aqui o apóstolo Tiago está se referindo à mesma fala que ele mencionou no capítulo 1. A lei de Deus serve como se fosse um espelho. A lei não salva ninguém. A lei não absorve ninguém. Pelo contrário, a lei apresenta os nossos defeitos. A lei mostra o nosso pecado. Mas quando nós descobrimos que estamos doentes, que cometemos o pecado, nós temos que procurar a cura. Nós temos que encontrar alguém que resolva a nossa situação difícil. E nós sabemos que a lei não faz isso por nós. A lei não tem como remover a mancha da sujeira do pecado que está no nosso coração ou na nossa face. O espelho apenas nos mostra os nossos defeitos,
mas é necessário pegar água e sabão e lavar o rosto. E quando se trata da questão do pecado, é necessário recorrer a Jesus Cristo, abrir o nosso coração a Ele, nos colocar nas suas mãos e permitirmos que Ele conduza a nossa vida. Nessa manhã, o que eu e você nós temos que fazer a cada dia é nos apegarmos ao Senhor, nos colocarmos em suas mãos, buscarmos a cada dia vivermos uma vida em conformidade com o que o Senhor ordena para cada um de nós, amarmos a sua palavra, termos momentos de oração, nos colocarmos em suas mãos a cada dia. Se nós fizermos isso, eu tenho certeza que a nossa vida estará em harmonia com os princípios que o Senhor sonha que cada um de nós possamos viver. Se é o teu desejo nessa manhã, cada vez mais amar ao Senhor, viver uma vida em conformidade com Ele, eu quero nesse momento convidar você que feche os seus olhos, se possível, para que nós, nesse momento, nós possamos falar com o Senhor. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pelas tuas bênçãos da tua palavra. Obrigado porque o Senhor está ao nosso lado. Nós queremos a cada dia nos assemelharmos à tua pessoa. Fica conosco no decorrer desse dia. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você Ele levante a sua face e conceda a sua paz. Em nome de Jesus.